Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do ECO Saúde da Mulher na Atenção Primária. Hoje nós iremos, para mais uma sessão. Desejamos a todos vocês um excelente aprendizado, que nós possamos ter uma troca. Então, como proforma, iremos iniciar com a apresentação da equipe. Sou Elisiane Bernardo, facilitadora da sessão e especialista em saúde da mulher. Sou docente do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Sergipe. Professora Ludmila. Boa tarde, obrigada a todos por estarem aqui. Sou Ludmila, enfermeira, sou coordenadora geral do Programa de Saúde da Mulher na Atenção Primária. Obrigada por estar conosco. Professor Glebson. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão. Me chamo Glebson, também sou professor da Universidade Federal de Sergipe e estou no Grupo ECO na coordenação de avaliação e monitoramento. Professora Eliana. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa sessão, essa sexta sessão já. Meu nome é Eliana Rodrigues, eu sou enfermeira, professora da UFES e no ECO estou como coordenadora metodológica. Espero que tenhamos uma boa sessão. Professor Carlos. Olá, pessoal. Bom dia. Eu sou o professor Carlos, perdão, um segundo. Eu sou o professor Carlos, professor da Universidade Federal de Sergipe. Eu estou encarregado da parte de gestão tecnológica, né, e de registros clínicos e banco de dados. Então, desejo a todos uma ótima sessão. Bem-vindos a todos. Obrigado. Professor Flávio. Ele já chegou aqui. Ele não está, Elisiane. Alguém da FUNESA? Carlos ou Ineida? Pronto, eu acredito que, que eles estão chegando ainda, então gostaria de pedir para vocês, no nosso chat, também se apresentarem, colocar, o seu nome, a profissão, de onde vocês estão, qual a cidade, qual é a organização, qual é o vínculo que vocês têm aí de trabalho de vocês. Além disso, gostaria de aproveitar o momento para reforçar que a participação de vocês nas sessões é de suma importância para que no final tenham, a certificação do curso. Então, é importante que participem de nossas sessões. Então, a partir de agora, quem está iniciando o curso, é importante que tenha pelo menos 14 participação nas sessões, participar das sessões do colaborativo e, ao final das sessões, realizar a avaliação. Para aqueles, que porventura não consigam fazer toda, a participação de todas essas 14 sessões, vocês poderão, e serão muito bem-vindos a participarem e, ao final, receberão o certificado por sessão, de 1 hora, tá? Então, sejam todos bem-vindos. Neste momento, é importante que nós tenhamos a cortesia e consigamos, participar de forma efetiva, e para isso eu vou solicitar para que vocês mantenham o microfone de vocês ligados, que sempre que possível também mantenham a câmera, para que a gente possa visualizar o rostinho de vocês e ter uma conexão maior neste momento. Lembrar também, que ao final da sessão nós teremos a nossa avaliação, que é importante que vocês realizem. Caso queiram fazer alguma pergunta, levantem a mão, tem um botãozinho aí do lado, podem levantar, que nós iremos dar a palavra para vocês, e que nossa sessão ela será gravada, especialmente aí durante a didática, que posteriormente será disponibilizado essa gravação para vocês. Então, sem mais delongas, vamos iniciar, a nossa sessão. Neste momento, eu vou convidar, a enfermeira, a doutora Kaline Freitas, para realizar a nossa apresentação didática. Seja bem-vinda. Boa tarde. Me escutando bem? Sim. Primeiro, agradecer, pelo convite, professora Elisiane.
Eu sou Carla Kaline, sou professora do curso de enfermagem da Universidade Federal de Sergipe, também do campus Lagarto. Leciono aqui desde 2012 e ministro atualmente as disciplinas de saúde do idoso e saúde mental. E o tema que eu trouxe hoje para vocês, né, para a gente discutir um pouco, é sobre ansiedade e depressão em mulher, com foco na ansiedade especificamente. Pode passar. Então, começando, introduzindo um pouco o que seria a ansiedade, né? Teve agora recentemente o lançamento do Divertidamente 2, né, onde o foco principal era esse novo personagem. Então, o que caracteriza a ansiedade? Uma emoção caracterizada por sentimentos de tensão, preocupação e alterações físicas, a gente percebe, torna-se um transtorno quando se manifesta de forma exagerada e persistente, interferindo negativamente na vida diária das pessoas. Então, a ansiedade, ela é normal, desde que ela seja controlada, igual a todos os sentimentos, né? Porém, de forma exagerada e que interfira no dia a dia da pessoa, então ela se torna patológica. Pode passar, por favor. E a depressão, o que seria a depressão, né? Um transtorno mental caracterizado por uma tristeza persistente, perda de interesse ou prazer em atividades anteriormente prazerosas e uma variedade de sintomas emocionais e físicos. Então, a depressão, diferente da ansiedade, ela já até tem algumas características em comum, porém, a ansiedade, ela acelera ali e às vezes no futuro. Já a depressão, não, ela tira a vontade e parece que a característica principal é essa tristeza profunda, muitas vezes sem algo pontual. Pode passar. Pode passar. Gente, aqui Kaline, eu acho parou no slide do depressão. que isso. Tá cortando. Kaline, você está conseguindo ouvir? Eu acho que ela está tendo Oi, problema. travou aqui no slide de depressão. Pode passar. Pronto. Agora voltou? Tá me escutando? Tá ouvindo, Lisiane? Certo, porque eu Sim, estou estou vendo a Lisiane ouvindo. e a Liana, para vocês fazerem assim que eu consigo ver. Certo, então vamos aos fatores de risco. Quais são os principais fatores de risco para os dois, tanto ansiedade quanto depressão? Podem ser sociais, psicológicos e biológicos. Então, coisas muito comuns que a gente vê. Eventos traumáticos durante a vida. Isso desde a infância. Então, quando a pessoa apresenta uma ansiedade hoje, pode ser na vida adulta, uma coisa muito importante é a gente averiguar toda a história de vida da pessoa, porque traumas, muitas vezes, às vezes, lá da infância, podem interferir e atrapalhar o momento de vida atual. Sensação de insegurança, e aí de todas as formas, pode ser em relação à moradia, à insegurança familiar, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é um dos fatores de risco também. Uso de telas excessivo, principalmente para ansiedade, ele é muito associado à perda de emprego, que causa, consequentemente, esse sentimento de insegurança, essa sensação de segurança, na verdade, o luto e o estresse psicológico, e esse luto de todas as formas, e não só para a perda, para a morte, por exemplo, o luto por uma separação, ou, enfim, diversas perdas que podem acontecer durante a vida, e condições de saúde física específicas. Aqui eu dei o exemplo de doenças cardiovasculares, mas pode ser câncer, outras doenças, que quando a pessoa tem o diagnóstico, aquilo ali pode agravar uma depressão ou até dar início a uma. Pode passar, por favor. E aí, em números, né? O que é que a gente tem? A gente tem um número, assim, exorbitante de ansiedade, principalmente. O Brasil, ele é o primeiro país no mundo em relação à ansiedade, 9,3%. E nos últimos 5 anos, nós tivemos aí mais de 200% em relação ao que a gente tinha antes da pandemia. A depressão também aumentou bastante, 34%,
e o transtorno do pânico quase 100%. O transtorno do pânico está dentro dos transtornos de ansiedade também. Pode passar, por favor. E aí aqui eu trouxe algumas características, né? Alguns sinais e sintomas, o que tem em comum entre os dois e o que tem específico de depressão, o que tem específico de ansiedade. Então, a gente vê aqui que vários sinais físicos a gente observa, né, em relação à ansiedade, por exemplo, esses tremores, a sudorese, aquela sensação de taquicardia, o coração muito acelerado, aquela respiração ofegante. Então, quando isso vem em momentos específicos em que a gente tem que desenvolver alguma atividade ou então se relacionar com as pessoas, isso pode atrapalhar e limitar essa nossa vivência. E a depressão, esses sentimentos mais que deprimem, que limita e que impede a gente de levantar e continuar o dia a dia. Pode passar, por favor. E as diferenças de gênero, né, especificamente, porque isso tudo é muito comum, só que nosso foco é a mulher, especificamente. E aí a mulher, em relação a isso, ela tem o dobro de risco de ter problemas relacionados tanto à ansiedade como à depressão. Então, mais de 230 mulheres por dia, elas são afastadas do seu trabalho por causa de problema relacionado à ansiedade ou à depressão. É como se a cada 6 minutos uma mulher fosse incapacitada temporariamente por causa desses problemas. E a gente tem o dobro, 133% de mulheres, mais que o dobro, em relação aos homens, que são acometidos por ansiedade ou depressão. E aí, alguns fatores, né, que podem estar relacionados a isso é a dupla jornada de trabalho, ter que trabalhar fora de casa e dar conta da casa, a maternidade especificamente, tanto pelo período gestacional como o pós-parto, durante a maternidade, a vulnerabilidade social, mudanças hormonais, e a gente observa que entre 10 e 60 anos é onde as mulheres elas realmente têm o dobro de chance de ter ansiedade e depressão do que os homens, já na infância e na vida idosa é a mesma coisa, homem e mulher. Desigualdade de gênero, que é o que a gente acabou de comentar, violência doméstica, que é muito comum, e abuso sexual, principalmente na infância, onde muitas vezes a pessoa nem lembra ou nem caracteriza que aquilo que ela passou foi de fato um abuso. Pode passar. Pode passar, Carlos, por favor. E aí, o que é que a gente tem de tratamento, né? Volta, Carlos, por favor. Isso. O que é que a gente tem de tratamento? A gente tem o tratamento farmacológico e não farmacológico. Basicamente, no farmacológico, a gente tem os ansiolíticos e os antidepressivos, né? Não vou aprofundar nisso. E queria tratar mais a questão do não farmacológico, porque é mais em comum de todos os outros profissionais. Então, a gente tem a psicoterapia, tem a fitoterapia, tem terapia comunitária, acupuntura, aromaterapia, reiki e auriculoterapia. Porém, a gente tem muitas outras práticas que podem ser direcionadas para a mulher com ansiedade ou depressão. Pode passar, por favor. E aí, eu quero trazer o foco um pouquinho para essas práticas integrativas que a gente tem no SUS, desde 2006 aí implementadas, e que hoje a gente tem 29, que várias delas, ao meu ver, podem ser utilizadas, né, para intervir nesses casos e principalmente na atenção básica. Pode passar, Carlos, por favor. E aí trouxe aqui um site só para vocês conhecerem, que trata das evidências científicas em relação às práticas integrativas e especificamente relacionadas à saúde mental. Então, é o BBS, o site MPCI, onde tem lá baixo material para a gente aprofundar e buscar em relação a isso. Pode passar, por favor, Carlos, os próximos falam um pouquinho mais. E aí, aqui, mais uma página dessa base de dados, onde para qualquer um dos problemas, aí a gente pesquisa especificamente ansiedade e depressão e coloca alguma prática que queira, ou basta colocar ansiedade e depressão e esperar vários materiais que vão surgir, e eu trouxe algumas demonstrações da pesquisa feita, né? Pode passar, Carlos, por favor. Então, aqui, trouxe especificamente em relação à fitoterapia, principalmente pelo fácil acesso, né, da atenção primária e dos diversos locais. Então, um estudo feito justamente sobre ansiedade, depressão e estresse
onde 4 plantas foram super associadas ao controle e à melhora dessas pessoas em relação a esses problemas. Então, a gente tem a erva cidreira, flor de maracujá, valeriana e lavanda. Pode passar, por favor. Isso em um dos estudos. No outro, em outro estudo, também ele só converge com esses dados, né? Então, a gente observou efeitos ansiolíticos em capim-santo, lavanda, erva cidreira e a flor de maracujá e valeriana, efeitos sedativos na melissa, no maracujá e valeriana, tudo evidenciado em estudos pré-clínicos e clínicos. Pré-clínicos quer dizer em animais e clínicos já em seres humanos. Efeitos antidepressivos pela lavanda e melissa em estudos pré-clínicos e em estudos clínicos pela melissa e valeriana. Pode passar, pode. E aqui um exemplo só da aplicação na atenção primária, que é um relato que fala sobre isso, de algumas práticas integrativas que são desenvolvidas em uma unidade básica de saúde, onde os funcionários, os profissionais de saúde de lá aplicavam auriculoterapia, arteterapia, reiki e plantas medicinais, para mostrar a possibilidade na atenção primária. Passar, por favor. E aí, só para concluir, eu quero trazer, né, que promover o bem-estar mental das mulheres com ansiedade e depressão é possível por meio de abordagens naturais, oferecendo segurança, eficácia e uma alternativa saudável para um futuro mais equilibrado e harmonioso. Pode passar. Isso principalmente em relação às mulheres que podem estar passando por um período gestacional, principalmente. Então, agradeço pela atenção de todos, deixo meu contato e estou disponível para as perguntas e posteriormente também para contato, caso não consiga conversar com todos aqui. Obrigada. Muito obrigada, professora Kaline, pela excelente apresentação aí do nosso tema. E neste momento, nós iremos abrir para as perguntas, né, relacionadas à apresentação. Quem, né, quiser fazer a pergunta, é só colocar aí a mãozinha, clicar, e aí nós iremos dar a sua vez. E aqueles mais tímidos poderão colocar a sua pergunta no chat, que a gente buscará aqui responder. Se não houver tempo para responder todas, posteriormente a gente manda, né, para vocês. Tá? Então, podem começar. Aí liga o microfone, fiquem à vontade, gente. Professora Eliana. Seu áudio, professora. Obrigada, Carla Karine, pela apresentação. Acho que foi ótima, né? Ajuda muito a gente, especialmente porque somos mulheres. E aí eu fiquei na dúvida só com relação a com relação à dosificação, por exemplo, daquelas plantas medicinais, né? Tem algum tipo de dosificação? Não escutei muito bem, ou se é a base de óleo, etc, etc. Obrigada. Posso responder já, Elisiane? Então, essas plantas, elas foram comprovadas cientificamente que agem para esses problemas específicos, né, que eu tinha falado. As formas de utilizar são diversas, Eliana. Tanto pode ser por óleo essencial, só que ele é a forma mais concentrada e mais forte, então não tem necessidade, a não ser que seja muito diluído, e aí precisa buscar mesmo um profissional para ver a quantidade, porcentagem, eu posso passar isso também para quem tiver interesse. Existe a forma de tintura, que é uma oficina super simples de fazer com os profissionais da atenção básica, ensinar a fazer as tinturas e eles utilizarem. E existe a forma de chá, que é a mais básica que tem, a mais prática e a que tem menos concentração da planta, mas que também precisa ser bem orientada, porque até o chá, o simples chá, a gente vê às vezes as pessoas fazendo um dia, passa 2 dias tomando o mesmo chá, então tem as formas de fazer o uso correto. Então, só para dizer que existe uma diversidade de formas de usar aquela planta específica. É só ver qual é a realidade do local que precisa, qual a forma de acesso, a possibilidade, tanto financeira como de local de trabalho. Mas existe uma gama de possibilidades da gente utilizar elas. Obrigada. Muito bem. Alguém mais gostaria? Nós temos algumas perguntas aqui no chat, mas quem quiser fazer a pergunta, né, verbalmente, fiquem à vontade. Então, enquanto, né, as pessoas vão aí
se preparando, tem uma pergunta aqui no chat que é da Rebeca Martins. Ela pergunta o seguinte: como fazer o uso seguro dessas plantas medicinais para poder ensinar, né, corretamente ao usuário? Como fazer uso seguro é a gente parar e fazer uma capacitação direcionada, né? Então, a gente só precisa observar qual é o público que vai fazer uso, então sempre ter mais cuidado com criança, com idoso e com gestante, porque tem algumas contraindicações, formas, quantidade, porcentagem de utilização. O adulto tem menos contraindicação, mas, enfim, o uso seguro é isso, é a gente capacitar e organizar mesmo a capacitação para vocês para ver essa quantidade. Mas é possível, é só saber qual a planta que está utilizando, a concentração, a forma de ingestão, somente. E, além disso, nem só ingestão. As plantas, elas podem ser usadas em escaldapés, elas podem ser usadas de forma inalatória, tem o caso de um psicólogo aqui de São Cristóvão, inclusive, que ele estava falando sobre a retirada de uma paciente, isso em parceria com o psiquiatra, com tudo, né? Que ela tinha frequentes crises de pânico e ela cessou, isso não é receita de bolo, isso depende de cada paciente, tem que ser avaliado junto com ele, com a planta de manjericão. Ela plantando a planta de manjericão e só aquilo já era terapêutico. A plantação na casa dela e quando ela ia ter a crise, ela já sabia, ela pegava, ela cheirava e ela ficava ali, perto. Foi o que deu certo para ela. Para outras pessoas, outras coisas podem dar certo. É por isso que a gente não tem nada fechado, a gente precisa avaliar as pessoas mesmo como um todo e fazer o uso correto para cada uma delas. Mas esse é um exemplo. Ok. Rebeca levantou aqui a mão. Pode fazer a pergunta, Rebeca. Então, boa tarde a todos. É que eu acho que não me expressei muito bem na hora da pergunta e depois que eu percebi isso. A minha pergunta era mais em relação ao acesso seguro a essas plantas, entendeu? Porque às vezes acontece de as pessoas plantarem, né, nos próprios quintais, esse tipo de coisa, porém não se tem tanta essa recomendação. Então, se teria alguma forma, assim, da gente, de dentro da unidade, orientar as pessoas a como ter esse acesso das plantas de forma segura, entendeu? De uma forma que seja realmente confiável, tenha certeza que aquela planta é ela mesma, né? Que a gente sabe que tem muitas essas confusões e tudo mais. Era mais nesse sentido, eu não me expressei bem quando eu digitei. Pronto, entendi. Então, Rebeca, existem aqueles saquinhos que a gente chega em casas de produtos naturais, que o saco é todo transparente e o pessoal só imprime ali o valor, o nome da planta e coloca. Aquilo ali eu não recomendo tanto, porque ali pode ter várias, até pode ser a planta, mas tem várias partes da planta às vezes. E o uso adequado para esse tipo de indicação, por exemplo, às vezes precisa da flor da planta, às vezes precisa do caule, às vezes precisa de folha, e aí às vezes eles tiram tudo e jogam ali. Então não é uma forma segura. Qual é a recomendação? Procurar alguma marca específica, porque tem os pacotes também com marca, com registro ali enfim, de Anvisa, de tudo, é o ideal, por mais que seja um pouco mais caro, mas é mais confiável. E outra forma que eu considero ainda melhor e mais barata é que a gente plante o que a gente quer, ou na unidade básica, ou na nossa casa, e aí, por mais que seja uma infinidade de plantas, basta a gente se especializar naquela que a gente já sabe que tem evidência para aquilo. Então, não precisa a gente procurar conhecer todas, porque é um mundo de plantas, é muito difícil. Só no Brasil a gente tem diversas espécies de plantas. Então, é focar. Pega aquelas que são fáceis de fazer, de plantar e ter em casa. É isso que eu estou, inclusive, fazendo na minha casa agora. Tem várias espécies e estou fazendo, além de boldo, de manjericão, de eucalipto, estou fazendo tintura de todas as coisas que vocês imaginarem, de agrião, de coentro, de várias coisas. E para mim, a forma mais fácil é essa de fazer, ter a planta e fazer a tintura. A tintura ela ainda é mais acessível do que o chá, porque a tintura você guarda e ela tem validade de 1 ano, e a gente só precisa de um vidro adequado, âmbar, e de álcool de cereais e da planta. E pronto, fazendo da forma adequada, você só pega aquela tintura, coloca o total de gotas específico na água e toma. Dá menos trabalho do que ficar fazendo chá direto e tá ali na sua bolsa, pronto para uso a hora que você quiser.
na minha bolsa mesmo. Se alguém sente qualquer coisa, eu estou com dor de cabeça, ninguém procure um dipirona na minha bolsa que não vai ter. Mas eu puxo qualquer coisa que eu tiver natural e dou para a pessoa ali na hora e pronto. Mas assim, depois que você entra e começa a estudar pelo menos um pouco, você vê como é fácil, sabe? Implementar isso no dia a dia, tanto para a nossa família como para a gente enquanto profissional, para ajudar os nossos pacientes. Maravilha. Gente, nós temos algumas perguntas no chat, mas devido ao nosso tempo, né, serão respondidas posteriormente enviadas no chat, né, para todo mundo, tá certo? Então, vamos dar seguimento.